Eu quero meditar com os irmãos, capítulo 3 de Gênesis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem está pregando esse sermão? Vocês sabem? Quem está pregando essa palavra? A serpente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. No jardim onde fomos criados, não havia necessidade alguma. Tudo estava ao alcance das nossas mãos. Tudo que o casal precisasse estava presente. E o melhor de tudo, a presença de Deus. Tudo que eles precisavam estava ali. Não tinha necessidade alguma. Naquele lugar, nunca precisou Adão se ausentar para resolver problema. Não precisava. Ou amanhã eu não vou estar aqui, eu vou ao médico. Não precisava. Eles não se moviam por necessidade alguma, mas eles se moviam pelo propósito. Qual o propósito? O propósito que Deus informou no capítulo 1, multiplicar e encher a terra cheia de filhos de Deus. Esse era o propósito, que o conhecimento de Deus cobrisse a terra de tal maneira que todos tivessem livre acesso à sua glória, livre acesso à sua bondade, livre acesso à sua presença. Porém chegou o dia, queridos, uma serpente apareceu no jardim. Ela consegue conversar com a Eva, na boa, sem nenhum problema. Eu já havia dito isso para o Adão, que no dia que eles provassem daquela árvore, seriam expulsos do jardim. Expulso não, no dia que deles comerdes, morrereis. Deus falou de morte, pena de morte, para quem não obedecer o mandamento. Por que isso? Porque Deus deu livre-arbítrio. Podia, se não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, seria uma opressão. A gente só faz o que Ele quer, não tem outra saída. E aí Deus disse, não é bem assim. Vocês têm escolha, mas só que a escolha é morte, se desobedecerem. Porque a vida está aqui. Então Deus, Ele não sufoca ninguém para servi-lo. Ele não prende ninguém para servi-lo. Podemos escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. Podemos escolher permanecer no jardim ou fazer a nossa vontade, ou a vontade do diabo. E viu a mulher, aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Note bem, queridos, que o diabo, ele alcançou o seu propósito através dos olhos. O diabo continua o mesmo. Ele continua enganando através da nossa visão, dos nossos olhos. Porque depois que nós perdemos o jardim, nós nos movemos por necessidade e não mais por propósito. Quando a gente se move por necessidade, a gente olha. Quando nós necessitamos de algo, a gente começa a procurar. Onde vou resolver meu problema? Onde eu vou achar uma saída? E a partir daquele momento em que perdemos o jardim, o homem não se moveu mais pelo propósito de Deus, mas começaram a se mover pela necessidade. Cada um procurava aquilo que era melhor aos seus olhos. Nós encontramos pessoas, não foram muitos, mas que se moviam pelo propósito. No caso, Abel, ele não se movia por vista, mas se movia por fé. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor. Outra pessoa que se moveu por fé e não por vista foi o Enoque. A Bíblia diz, e andou Enoque com Deus, a tal ponto de Deus o levar para ele. Noé, 120 anos fabricando uma arca para um propósito maior. Noé obedeceu a Deus. Difícil, mas Deus lhe pediu. Ele não conhecia, não sabia, não entendia, mas ele enxergou um propósito maior. E não andou por vista, mas andou por fé. Acreditou no que Deus estava ali dizendo. Então, amados, quando a serpente fala com a mulher, que os olhos dela é aberto, eles viram a catástrofe que é o ser humano sem Deus.
Assim que comeram daquele fruto proibido, eles tiveram os olhos abertos, mas não viram nada belo, viram a si mesmo, nu, vazios. Não viram Deus, não viram beleza, mas viram a si. E ao olhar para si, tiveram medo, porque uma voz ecoava no jardim: Adão, onde estás? E ele disse: estou escondido porque ouvi a tua voz. E o Senhor foi até ele para lhe explicar tudo, para lhe dizer tudo o que ele perdeu. Nós um dia encontramos Jesus, ou ele encontrou a gente, para nos levar de volta ao relacionamento com Deus, para que a gente pudesse viver uma vida confiante, que desse fruto, uma vida que glorificasse a Deus, onde a gente pudesse andar por fé, mas a gente insiste em querer escolher, a gente insiste em fazer as nossas próprias escolhas. Os nossos olhos nos enganam, porque a gente ainda teima em escolher segundo a nossa visão, e não segundo os propósitos que Deus tem para nós. A gente nem ora. Muitas vezes aparece alguma coisa que Deus colocou em nossa direção, em nossa frente, nós dizemos: isso não é um bom negócio, porque segundo os nossos olhos, nós já pesamos, nós já avaliamos, e não serve. E quantas vezes o enganador faz a mesma coisa? Traz portas maravilhosas, e você olha e diz: agora sim abriu uma porta. E foi Deus. Só pode ter sido Deus. E muitas vezes, queridos, nós quebramos a cara, muitas vezes. Vocês lembram quando Abraão e Ló se separaram? Ló andou por vista e não por fé. Outro caso que nós podemos lembrar aqui de memória é o caso de Sansão. Nasceu para ser o libertador de Israel, para ser um grande juiz, um grande libertador. Ele desce para Gaza e vê uma das mulheres dos filisteus, chamada Dalila. Ele volta e vai falar com o pai e a mãe, e disse: olha, eu vi uma mulher que agradou os meus olhos. E vocês sabem o fim trágico que teve Sansão, mas Deus ainda lhe concedeu misericórdia, porque ele clamou por ela. Então nós podemos andar por vista muitas vezes e ter prejuízos enormes pelas nossas escolhas, mas nós não podemos culpar Deus por elas, porque nós andamos pelo nosso próprio entendimento e não por fé. Fomos chamados para andar por fé, não por vista. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, tudo que a nossa visão mostrar é passageiro. Tudo que os nossos olhos colocar como prioridade é passageiro, vai passar. Só as coisas que não se vê que são eternas. Busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, nos lugares celestiais, e não as que são da terra. Irmãos, mas a gente aprende isso? A gente não aprende. A gente continua investigando, olhando e buscando aquilo que aos nossos olhos parece justo, aquilo que aos nossos olhos parece perfeito, parece bom. Só que aí nós não temos Deus para garantir, nós não temos o Senhor para prover, porque o Senhor provê dentro do seu propósito. O Senhor realiza dentro daquilo que Ele tem para você, porque nós somos assim mesmo. Nós andamos pela nossa vista, pelo nosso caminho, e quando a gente percebe o que está dando errado, a gente chama Deus para nos ajudar, a gente chama Deus para abençoar o nosso caminho. Mas o que o profeta Isaías diz? Ande pelo caminho de Deus, que é mais alto que o teu caminho. Ande pela fé, ande por um entendimento renovado. A Bíblia diz, queridos, que nós temos a mente de Cristo para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não, mas a gente insiste, que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, e a gente tem um orgulho disso. Só consegue chamar Deus para nós quando a gente perdeu, e nem todos conseguem fazer isso. Quando a gente não tem mais solução, quando nós não temos mais caminho, quando a porta se fechou, quando estamos no fundo do poço, quando não tem mais jeito, a gente se quebranta um pouquinho. Mas precisava perder tanto para acordar, precisava perder tanto para orar, para perguntar para Deus se o caminho era aquele mesmo? Se o enganador não colocou nenhuma placa
com a seta contrária para você mudar de rota? Então é necessário, queridos, que o povo de Deus se desperte e pare de andar no seu próprio caminho, mas ande no caminho de Deus. Ande no entendimento do Senhor. Para de se mover por necessidade, se mova por propósito. Não ande por vista, mas ande por fé. Acredite que Deus cuida de vocês. Acredita que Deus é um Deus presente na vossa vida. Fale com Ele toda manhã, louva a Ele toda manhã. Espere na sua graça, espera o mover do Espírito em você, te guiando pelo caminho, para você não ficar cansado. O Senhor está presente. Irmãos, por que nós vivemos tão ansiosos nos dias de hoje? Porque nós queremos resolver. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer acontecer. E a gente acorda de manhã procurando um caminho, sendo que o caminho já está em você. Sendo que a palavra já está em você. Sendo que o Espírito Santo habita em você. Senhor, me guia hoje, Pai. Eu quero fazer a Tua vontade. O propósito que o Senhor tem para mim é maior do que tudo isso. Não, mas a gente não faz isso. Nós nos cansamos, sobrecarregamos debaixo do fardo pesado, e nós mesmos entramos debaixo dele e gememos debaixo do fardo. É uma escravidão, queridos. A gente vive uma escravidão por não viver por fé, por não acreditar na palavra viva do Senhor. A gente prega a palavra, a gente fala a palavra. Todos que pregam aqui, queridos, prega a palavra de Deus. A gente ouve, mas onde está a fé para viver o que a gente ouve? A gente sai daqui e vai continuar andando por vista. Não vai pôr o joelho no chão e dizer: Senhor, eu estou meio perdido. Eu preciso saber o que o Senhor tem para mim. Eu preciso conhecer o propósito da minha vida. Eu quero viver a Tua bondade, a Tua vontade, todos os dias da minha vida. Não é isso que diz o Salmo 23? A Tua bondade me seguirá todos os dias. A bondade. Se Ele é o pastor e não falta nada, Ele está presente. Ele está cuidando. Os problemas são naturais. As lutas diárias são naturais. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Todo dia tem alguma coisa para te entristecer, mas Deus está nele, amém? Jesus está todos os dias, porque não foi isso que Ele disse no capítulo 28 de Mateus? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus presente na hora da angústia. Ficamos angustiados muitas vezes, exatamente até que a resposta venha. Até que Deus nos põe de pé e diz: ande para cá, menino, vamos. Então tudo isso, amados, nós precisamos aprender. Precisamos viver isso, porque isso glorifica a Deus. O Senhor não disse isso no livro de Hebreus? O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantos de nós que temos recuado, queridos? Quantos de nós que não temos obedecido? Quantos de nós que buscamos a nossa vontade sempre? Está na hora da gente se despertar e não se mover por necessidade alguma. Você olhar e dizer: preciso de tanta coisa hoje, mas o propósito de Deus é maior. Tenho muitas necessidades para ser suprida, mas o propósito de Deus é melhor para mim. Então eu vou andar por fé. Só para encerrar, eu quero que vocês leiam para vocês meditar. 2 Coríntios 5:7. Nós já falamos aqui, eu quero que você leia. Todos juntos, vamos lá? Porque andamos por fé e não por vista. Amém? É isso aí. Que isso seja uma verdade na nossa vida, queridos. Está precisando de algo? Ore. Está precisando de um médico? Ore. Está precisando de um advogado? Ore. Busque em Deus. Deixe o Senhor cuidar de você. Deixe o Senhor guiar você pelo caminho, porque Ele sabe o melhor para a tua vida. Eu não sei, queridos, nada. Eu não sei daqui a um minuto o que será. Ele sabe todas as coisas. Tudo está diante dele. Não precisa sofrer antecipado. Não precisa estar ansioso hoje por coisas que você tem que resolver amanhã. Se o amanhã existir, com ele virá o suprimento de Deus. Com ele virá a saída. Uma coisa você precisa saber: se você está dentro do propósito de Deus, jamais você será envergonhado. Você crê nisso? Se tudo que você tem feito está dentro do propósito do Senhor, creia, Ele suprirá a tua necessidade em glória. Ele é fiel à sua palavra. E quando você vive a palavra, a fidelidade dele está em você. Jesus deixou claro: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Se coloca de pé então, na presença de Deus.